A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Que o Senhor continue nos guiando, continue nos ensinando, continue nos dando forças para continuar lendo e Te buscando. Fica conosco, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que começa lá em Juízes 8, do verso 18, nós vamos ler até 9, 21. Diz o seguinte: Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os nomes que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam eles. Todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivesse poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: Mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: Seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governante. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Aqui, Gideão colocando em primeiro lugar o Senhor. O Senhor estava em primeiro lugar no coração de Gideão. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo o Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. É um pouco triste porque, apesar de Gideão ter o Senhor no seu coração, ele fez algo que não era mandado pelo Senhor. Ele fez um colete sacerdotal, isso não está descrito na lei que Deus deu para os israelitas. E isso fez com que todo Israel se prostituísse. Às vezes nós fazemos coisas que achamos que são boas, achamos que com boas intenções, às vezes até para o Senhor. E isso tem consequências ruins para as nossas vidas quando essas nossas ações, apesar de parecerem boas, vão contra a palavra do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor é sábio, o Senhor passeia pela eternidade, então conhece tudo. E nós irmos contra aquilo que o Senhor ordena, apesar de parecer incômodo, às vezes apesar de parecer difícil de realizar, e tentamos fazer aquilo que está em nosso coração, mesmo que seja com boas intenções para o Senhor, pode trazer consequências ruins, tanto para nós quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Nesse caso aqui, todo Israel se prostituiu fazendo colete de adoração. Então temos que tomar cuidado com o que nós fazemos com as coisas que são para Deus. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz a um filho seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isso é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno:
Perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros, que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então, os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da coluna, em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou. Lembrando que aqui Abimeleque é rei, mas Abimeleque não é rei de toda Israel. O primeiro rei de Israel realmente foi Saul, lá mais para frente, não aqui nos livros de Juízes. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: Seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: Devo deixar de produzir óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: Seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: Seja o nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: Seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo que ele realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou sua vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizerem, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Lucas 23, 44 até 24, 12. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Aqui nós temos Jesus no período de crucificação de Jesus. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: Sem dúvida, esse homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Sinal de tristeza. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e atos dos líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, o famoso José de Arimateia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar.
As mulheres da Galiléia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram, conforme a lei exigia. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Ou seja, eram várias mulheres aí que estavam com elas. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas, lembrando que a mulher não tinha poder de testemunho nessa época. Isso é um dos pontos que torna a Bíblia confiável, porque se a Bíblia tivesse sido um livro escrito de modo a convencer as pessoas de uma mentira, eles nunca colocariam mulheres como as primeiras que viram a ressurreição de Jesus, porque elas não tinham um testemunho confiável. Mas a Bíblia não está preocupada em tentar convencer as pessoas. A Bíblia ela foi escrita de modo a relatar algo que aconteceu. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixou-se olhando atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Salmos 99, do 1 ao 9. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado em seu trono acima dos querubins, trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se a seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome. Clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava. Ó Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias. Era para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. E por fim, Provérbios 14, 9 e 10. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração reconhece sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. E esses foram os versículos para hoje. Espero que Deus possa continuar falando em seu coração. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações durante esse dia, que nós possamos continuar aprendendo de Ti, que nós possamos continuar buscando ao Teu nome. Senhor, abençoa o nosso dia para que nós possamos ser abençoados nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, naquilo que nós formos fazer, seja nos nossos lares, seja na rua, para que o Senhor nos guie, nos proteja e nos guarde. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, para que o Senhor possa trazer a cura, o refrigério, para que o Senhor possa recuperar das dores, para que o Senhor possa restabelecer a saúde. Senhor, abençoa o teu povo, trazendo sustento para cada um, para que nada falte na casa dos teus servos, Senhor. Continua nos abençoando hoje para que nós possamos resistir ao pecado, para que nós possamos nos aproximar de Cristo e para que nós possamos continuar te buscando. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere e não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.